Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de 248, capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas, Livro dos Médiuns. Então, nesse capítulo nós vamos tratar movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. E também na reflexão hoje, nós buscamos no livro Libertação, de André Luiz. Hoje na reflexão, nós vamos tratar a respeito da história do peixinho vermelho. Mas só que a reflexão é o único vídeo que nós vamos postar no Store, né? Então, da teoria das manifestações físicas. Então, nós já estudamos aqui das manifestações inteligentes, né? Nós já estudamos das manifestações físicas, das manifestações inteligentes. E agora da teoria das manifestações físicas, movimento e suspensão, movimento e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Então começa Kardec da seguinte forma: demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, então, nós sabemos que, de acordo com os estudos minuciosos de Kardec, o cabelo parece estar incorporado, ou ele também está com alguma manifestação física nele. Nós sabemos que, através dos estudos de Kardec, pelo raciocínio e pelos fatos, né, tudo ficou comprovado. Só que ainda necessitava os estudos das teorias, né, das manifestações físicas. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, então ficou, através do raciocínio e através dos fatos, ficou comprovado a existência dos espíritos. Então, a partir daquele momento, aboliu-se os fenômenos paranormal, né, os paranormais, o maravilhoso, aboliu-se os milagres. Então, todos os fenômenos, a partir de então, deixou de ter, assim, importância, até porque Allan Kardec, ele, através do raciocínio, através dos fatos, ele conseguiu provar tudo isso, né? Assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria. Então, olha só para você ver, demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos,
ficou comprovado. Assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, né? Porque ficou comprovado que os espíritos têm, né, a possibilidade, eles podem se manifestar, eles têm a possibilidade de atuar sobre a matéria. Trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Isso é muito importante, né? Então você observa que existe uma sequência. Existe uma sequência que nós voltamos aqui para mostrar. Ação dos espíritos sobre a matéria, das manifestações físicas, né? E agora da teoria das manifestações físicas, que é onde, nesse capítulo, trata-se dos movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Então você observa que é uma sequência, tudo fundamentado na razão e também nos fatos. Se não existisse os fatos, obviamente não existiria a razão. E por falta da razão, obviamente, não existiria, não haveria como fundamentar todo esse trabalho. Então, observa só para você ver. Então, já que ficou tudo comprovado da manifestação física, né? Das manifestações inteligentes, se ficou comprovado tudo isso e se ficou demonstrado pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Porque existe uma forma, né, como eles atuam. Existe uma forma como os espíritos, agem. Não é aleatoriamente, antes de se inteirar dos fatos, obviamente, muitos achavam que era a manifestação dessas manifestações inteligentes, muitos achavam que era aleatória, né? Mas Kardec comprovou-se de que não existe nada aleatório. Tudo tem um fundamento, tudo é embasado em razão, tudo é embasado em fatos. Então, a situação não é brincadeira. Uma ideia se apresenta muito naturalmente a nós
né? Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos. Então, observemos aqui que Kardec é óbvio, e o grupo onde ele trabalhava, né? Eles tiveram uma ideia. Eles tiveram uma ideia. Uma ideia se apresentou. Mas observe só, uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos. Então, Kardec e todo o seu grupo ali teve uma ideia de como isso se dava, né? Então vamos pensar assim, Kardec e o grupo todo, eles tiveram uma ideia com relação o movimento e suspensão, né? Então eles deduziram por conta própria de como seria. Ah, vai ser dessa forma sim. Mas olha o interessante. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isso uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Olha só, para você ver que interessante. Kardec e toda a equipe encarnada, né, ali que o auxiliava, seres encarnados, com relação à teoria das manifestações físicas, do movimento e suspensão, eles tiveram uma ideia. Bom, achamos que dessa forma que acontece, né? As manifestações físicas, os movimentos e suspensões. Achamos que é dessa forma. Cremos que é dessa forma. Não pode ser de outra forma. Só que quando eles se reuniram, os espíritos, né? Não desfazendo de Kardec nem da equipe, não vou dizer assim que eles disseram, vocês estão errados. Porque esses seres são seres nobres, né? Seres ocultos. Não são seres assim como eu, não, que dependendo da situação, fala assim, isso aí é meia boca. Isso aí, se jogar no lixo, nem o lixo aceita. Não era sem educação igual eu, não. Mas acontece que se Kardec e os bons espíritos, se Kardec e os amigos dele tinham uma ideia, os espíritos também apresentaram a ideia deles. Mas em momento algum disseram a Kardec e a equipe encarnada que a ideia deles estava errada. Apresentaram a ideia deles
Porque eles sabiam que a ideia de Kardec e dos encarnados não condizia com a razão e com os fatos. Mas em momento algum eles disseram que a equipe Kardec estava errado. Eles transmitiram aquela forma, eles transmitiram aquela teoria deles também, e deixou que Kardec, o bom senso reencarnado, ao separar o joio do trigo, ele mesmo percebesse, ele mesmo visse que a teoria dos espíritos, passada por eles, naquela reunião, tinha fundamento. E a ideia que eles tiveram não podia ser, em momento algum, acatada. Olha só para você ver que inteligência de Kardec. Agora, a inteligência não só de Kardec, mas também o bom senso dos espíritos que transmitiram essa segunda teoria, não desfazendo de ninguém. Eles transmitiram a deles e deixou que Kardec, como se diz o ditado aqui do Bruto aqui, que Kardec se virasse. Mas em momento algum eles disseram, tá certo, tá errado. Como se diz, se vira. Tá aí. Agora separa o joio do trigo e analise mediante as leis do Criador, mediante a razão e mediante os fatos, qual das duas teorias se fundamenta. E o bom senso reencarnado, que era Allan Kardec, chegou à conclusão que os espíritos estavam certos. Olha só para você ver. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar. Os espíritos a combateram, constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. É isso aí. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter. Essa primeira ideia. Ora, essa primeira ideia, todos a podiam ter. Essa primeira ideia foi a ideia que Kardec e toda a equipe teve. Como nós, repetindo, ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Olha só para você ver. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Ninguém jamais havia raciocinado, pensado daquela forma. Nunca que passou pela mente de ninguém a forma como os espíritos ditaram. Eles não disseram que a ideia de Kardec
e da equipe estava errada, mas percebendo eles que não condizia com a razão e com os fatos, eles manifestaram a deles. E Kardec, humildemente, assume. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Tá vendo só? Prevaleceu a teoria que os espíritos transmitiram. Sem dificuldade, se reconhecerá quanto é superior à que esposamos. Se bem que menos simples, né? Porque dá solução a inúmeros outros fatos que, como a nossa, não encontravam explicação satisfatória. Você observa a humildade de Kardec. Então, olha só. Sem dificuldade se reconhecera quanto é superior à que esposávamos. Se bem que menos simples. Olha, a teoria dos espíritos eram até muito mais simples do que a ideia que Kardec e a equipe espiritual, né, tinham em mente. Tá aqui. Sem dificuldade se reconhecera quanto é superior à que esposávamos. Se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, como a nossa, não encontravam explicação satisfatória. Então, o que Kardec quer dizer com isso aqui? Que a ideia, a teoria, a explicação fornecida pelos espíritos, ela em todos os sentidos, conforme buscassem, através dos estudos, embasavam-se na razão e nos fatos, enquanto aquela ideia de Kardec dos membros, né, não encontravam explicação satisfatória. Existia sim uma explicação, mas não satisfatória. Porque não basta a teoria ter uma explicação. Tem que ser satisfatória. Porque se não for satisfatória, ela de nada serve. Ela não serve para nada, né? Então, porque dá solução a inúmeros outros fatos. Então, a explicação dos bons espíritos, por mais simples que a explicação, a ideia de Kardec e dos amigos, né? Mas ela dava solução a inúmeros outros fatos que com a nossa não encontravam explicação satisfatória. Então é lógico que, mediante a explicar essa teoria, essa explicação dos bons espíritos, Kardec aboliu aquela ideia que ele teve juntamente com o grupo e aderiu
aquele esclarecimento, aquela ideia, vamos dizer assim, que os bons espíritos transmitiram, que os espíritos ali transmitiram, né? Bons espíritos, porque nós temos aqui relatos de São Luís, nós temos relatos de muitos outros espíritos que na época eram mentores, eram assim, auxiliavam Hipólito e Leon Denisard Rivail na codificação da doutrina dos espíritos. Parece difícil, mas não é. É uma questão assim, apenas de nós nos sintonizarmos, né? Então vamos para o próximo vídeo.